Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo, grilo. Oi, Angulers! Mais uma terça-feira, Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para vocês, episódio 233. A gente teve um problema no áudio e perdemos os 2 primeiros minutos do áudio de Flávia O. Perdemos o oi inicial de Flávia O. Então sintam-se cumprimentados pela diva e vamos que o resto do áudio deu tudo certo e já vamos pegar o papo andando. Bom episódio pra vocês. Beijo! Eu tenho uma coisa dentro disso. Eu falei aqui, o que eu falei no Angu de Grilo da semana passada? Nós vamos começar a ser impactados com assuntos e gadgets e dispositivos de purificação do ar. 2 dias depois, seu Jorge correndo na orla. Eu vi. Com um capacete. Um fone. Com um purificador de ar. Uma coisa, um fone com uma frente assim de purificação de ar, gente. É impressionante como você ouve primeiro no Angu de Grilo. E vários angulers me marcaram nessa foto do seu Jorge. Então o futuro já está aí. Não, quero fazer aqui uma correção, porque eu falei a história da vacina da febre amarela. E aí várias pessoas vieram informar que desde 2017... o Ministério da Saúde passou a seguir a recomendação, acho que da OMS, e a dose é única, então não tem mais renovação. Eu voltei na minha caderneta e havia o prazo, sim. Aliás, eu falei errada. O meu, em tese, meu vencimento, eu falei julho de 2024, mas é 2025. Mas várias pessoas chamaram a atenção para a transformação em dose única, a emissão de um certificado, porque, por exemplo, para viajar para país que você precisa apresentar esse certificado de vacinação, a China, por exemplo, é um deles, né, que você precisa apresentar. Acho que a África do Sul também. A China, com certeza. Se o certificado está com validade, obviamente isso vai dar problema. Então tem que fazer uma troca, né, uma renovação do certificado, mas febre amarela agora é dose única, então é uma vacina a menos. Show. A ser tomada, fica aí o esclarecimento e o agradecimento de quem fez essa... Eles sabem tudo, eles sabem tudo. Vamos para os nossos assuntos da semana. A gente vai começar nosso primeiro bloco, a gente vai falar de reforma tributária. Teve um quais aí, né, na semana passada, voltou esse assunto, porque o texto, de fato, da reforma sobre o consumo foi enviado, foi entregue no Congresso. A gente já falou disso aqui no momento que esse debate estava acalorado, aquele nosso debate da cesta básica, o que está na cesta básica, o que não está na cesta básica. Agora foi definido, esse texto foi definido, vamos falar disso. Eu tô aqui, nesse assunto especificamente, eu vou estar fazendo as perguntas de vocês, porque e vocês sabem que quando entra esse negócio de reforma tributária, eu não entendo de rigorosamente nada. Então, Flávia O vai mastigar isso aí pra gente. No segundo bloco, a gente vai fazer um passadão aí internacional, falando dessa história aí de Portugal indenizar as ex-colônias pela escravidão, vamos ver, né, e pela colonização, vamos ver o que isso quer dizer, na verdade. Vamos dar uma passada nos protestos nos Estados Unidos, que estudantes e funcionários, né, o corpo discente e docente das faculdades tem protestado contra a guerra e principalmente contra os ataques de Israel à Palestina. Mais de 800 pessoas já foram presas, detidas por conta desses protestos, e a situação está se inflamando cada vez mais. Vamos falar também de que história é essa de que o TikTok pode ser banido dos Estados Unidos. Esse também é um assunto que quicou aí na semana passada. No terceiro bloco, gente, tem uma quantidade de indicação, de evento, de lançamento, de livro, de filme, uma quantidade de coisa que a gente tem para indicar, uma agenda cultural aí para as próximas semanas. Então a gente vai dar esse passadão cultural no nosso último bloco, tá bom? Então, vamos que vamos. Bom, Flávia, vamos começar então com a história da reforma tributária. Meu Deus,
tensa, não entendo nada disso. Para mim, falar grego, ler em grego, ouvir e ler qualquer coisa sobre esse assunto. Mas na semana passada, a Haddad foi lá no Congresso entregar, né, o primeiro projeto de lei para regulamentar essa reforma tributária sobre o consumo. A gente já tinha falado isso no ano passado, quando começou, acho que, não sei se foi no ano passado, acho que sim, né? Quando começou essa conversa. Foi no ano passado. A história da unificação dos impostos, né, de unificar alguns impostos, de quais alimentos seriam incluídos na cesta básica de consumo, qual teriam a alíquota de imposto reduzido, quais alimentos seriam isentos. A gente já tinha começado esse desenho. Enquanto você falar, eu vou até procurar qual foi o episódio do Ângulo de Grilo para quem quiser ouvir o começo desse debate lá atrás. Mas, finalmente, na semana passada, esse primeiro projeto foi entregue na Câmara. A reforma foi aprovada no ano passado, mas, né, eram só as linhas gerais desse texto, e agora, de fato, como isso vai ser regulamentado, vai ser aplicado, né, na prática. Então, queria que você desse uma passada geral desse projeto, dessa regulamentação. E aí eu vou te perguntando, uma passada geral breve. Mas eu acho que tem alguns tópicos mais importantes. Eu que era das pessoas mais animadas com a reforma tributária no ano passado, falava de reforma tributária em cada esquina, até na Feira das Iabás, sobre a importância disso, e é importante mesmo, mas estou cansada desse disse-me-disse. Mas, enfim, é isso mesmo. No ano passado, o governo apresentou, Câmara e Senado aprovaram, e a emenda constitucional da reforma tributária foi promulgada. A gente lembra que fazia praticamente 40 anos, né, de um sistema tributário que foi implementado durante a ditadura, e havia muita pressão do ponto de vista dos agentes econômicos, de sociedade civil, algumas organizações, especialmente no eixo da justiça tributária, alimentação saudável, da proteção ao meio ambiente, pela realização da reforma tributária, e até mesmo no meio político, especialmente as lideranças políticas mais, digamos assim, conectadas com os interesses dos agentes econômicos, empresários, mercado financeiro e tal. Foi uma baita vitória, a gente falou disso, do Haddad, em que pesem as exceções que foram incluídas, setores mais organizados conseguiram efetivamente manter alguns privilégios, e agora o que está acontecendo é que a PEC entrou em vigor, a emenda constitucional está valendo, mas é preciso aprovar o conjunto de artigos, né, da legislação para aplicação da reforma. Então, objetivamente, quais serão os produtos que serão desonerados, terão alíquota reduzida, terão a alíquota cheia, terão o imposto seletivo, que é uma taxação adicional por danos a meio ambiente, por danos à saúde, que grupos serão beneficiados com alguma desoneração, quem vai estar sujeito à tributação específica, e um tanto da transição, porque é uma transição longa, né? As primeiras medidas começam em 2026, então a gente tem 24 para aprovar, 25 para criar os sistemas e 26 para iniciar a mudança, que termina lá entre 2032 e 2033. Precisa de um longo período de transição para que estados, municípios, empresas, governo federal, sistemas sejam adequados à reforma, que, segundo os especialistas, e principalmente o Bernard Api, que foi o secretário responsável pelo desenho do projeto, né, contratado pelo Haddad para fazer isso, é um dos grandes especialistas brasileiros em tramitação, a avaliação dele é de que é uma reforma que põe o Brasil no estado da arte em termos de estrutura tributária para consumo. Veja, esse ano havia o compromisso da apresentação da reforma tributária sobre renda e patrimônio, e essa não rolou, né? O que rolou no ano passado foi a aprovação do imposto sobre aqueles fundos exclusivos e fundos privados, que, inclusive, está garantindo uma arrecadação
bastante positiva para o governo. Eu lembro que a gente que tem classe média, né, que tem aplicação financeira, CDB, fundos de investimento, etc., pagava imposto de renda, paga imposto de renda, alíquotas variadas, de acordo com o prazo e tal, e 2 vezes por ano tem o que eles chamam de come-cotas, que o governo retira já um pedaço do rendimento, né, do imposto de renda, independentemente de você sacar ou não. E esses fundos exclusivos e fundos fechados não tinham isso. Veja você, é o dinheiro das maiores fortunas que só pagavam no saque. E como grandes fortunas dificilmente sacam, né, são essencialmente acumuladores, você tinha ali um incentivo tributário inexplicável. Isso passou no ano passado, já está em vigor e rendendo arrecadação, receita para o governo. Mas a reforma do imposto de renda e da taxação de patrimônio, ela não avançou, não foi sequer apresentada. Esse ano é um ano de calendário curto do ponto de vista legislativo, ficou para 2025 a conferir. Eu acho que esse é um puxão de orelha que a Haddad, a equipe econômica, merecem. Mas vamos lá. A esperança é de que, nesse curto ano, ainda seja possível aprovar a regulamentação da reforma tributária sobre consumo, que também funciona como um sistema que a gente chama de regressivo, porque, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais. E o principal objetivo da reforma tributária sobre consumo foi, primeiro, simplificar a estrutura tributária, que é muito complexa. Bom, e a gente até que tem uma microempresa, né, uma pequena empresa do simples, Nossa, gente, se enreda é inacreditável na a teia, quantidade né, de burocrática, burocracia. inclusive de como é que paga, quanto paga, que dia paga, se recebeu, se paga depois, se paga antes, enfim. Várias questões que estão embutidas aí na complexidade do sistema tributário e, no caso da tributação de produtos e serviços, mais ainda, porque são várias legislações se cruzando, né? Cada estado tem a sua legislação de ICMS, a sua forma de cobrança, cada prefeitura tem a sua. Existia uma coisa chamada guerra fiscal, em que os estados baixam tributos, devolvem tributos, criam desoneração e subsídios para atrair empresas em relação ao outro. Então, vai todo mundo num círculo de mexer em alíquota ou abrir mão de arrecadação para atrair empresa, o que, obviamente, tem um dado positivo para a empresa, mas são unidades da federação se canibalizando, e isso um tanto acabará quando da reforma tributária, da implementação da reforma tributária. Então, o que o Haddad entregou na Câmara e no Senado? A primeira votação deve ser na Câmara, mas o Senado também tem que referendar. É uma lei complementar que exige uma maioria absoluta. É boa notícia, porque quando é projeto de emenda constitucional, tem aquele quórum qualificado, que são 308 votos. Então, exige um esforço de negociação política maior do que um outro modelo. Isso já estava estabelecido na emenda constitucional, que ela seria regulamentada por lei complementar. E aí, foi um calhamaço. Quer que eu fale... Não, porque o G1 destacou 5 pontos principais. Você quer se guiar por esses? Não, deixa eu só terminar de falar como é que vai ser essa história, e aí, se você quiser, você pode falar dos 5 pontos, mas só para tratar aqui da questão da tramitação. Então, a Haddad entregou ao Congresso Nacional esse calhamaço, que são 500 artigos, em mais de 300 páginas. O Arthur Lira quer fazer uma relatoria, um grupo de trabalho com mais de um relator, para cada um se debruçar num trecho, porque é muito complexo. E ainda falta entregar mais 1 ou 2 projetos, um que determina como é que vai ser a composição do fundo de compensação e o outro que determina lá o comitê gestor, coordenador, que vai arbitrar e que vai direcionar, né, quanto cabe a cada estado, a cada município e tal. Esses 2 projetos ainda não foram aprovados porque ainda tem uma construção de consenso. No caso da regulamentação e implementação dos novos impostos,
foi mais fácil chegar a um acordo entre os entes da federação do que esse. Então, o compromisso é na segunda semana de maio apresentar aí o segundo pacote, e vamos ver como é que governadores e prefeitos vão se comportar em relação a isso. Então, assim, falando objetivamente sobre o que foi apresentado e do que se trata. Se trata de apresentar quais são os setores que estarão fora dessa reforma com regras específicas. Quais são profissões, sobretudo profissões que foram apontadas como carreiras com direito, ofícios com direito a uma alíquota reduzida na área de serviços, são 18. Como funcionará o cashback, que é uma medida importante de devolução de uma parcela paga de impostos para a população de baixíssima renda inserida no cadastro único com renda abaixo de meio salário mínimo, renda domiciliar abaixo de meio salário mínimo per capita. Quais serão os itens incluídos na cesta básica nacional para desoneração, para alíquota reduzida, para alíquota cheia, portanto, os que sobrarem? Quais serão os produtos que estarão sujeitos ao imposto seletivo, que muita gente que se popularizou chamar de imposto do pecado, e que eu acho absolutamente inadequada essa expressão, primeiro porque evoca questões religiosas, né? E não tem a ver com pecado, tem a ver com dano objetivo, à saúde e ao meio ambiente. Isso não é pecado, isso é dano. Podre. Né? E porque os danos correspondem a algum tipo de ônus, gasto adicional para o setor público, em políticas públicas, em remediação, em sistema de saúde, etc., você paga uma alíquota adicional. Isso já existe hoje na forma de um IPI a maior, adicional, e não é chamado imposto do pecado, mas, enfim, esse nome pegou, eu acho abominável, porque, inclusive, mistura questões religiosas com questões técnicas tributárias, mas, enfim, sou um voto vencido, todo mundo chama de imposto do pecado. Então, é essencialmente isso, e isso é coisa pra caramba, né, em relação ao que foi apresentado. Aí não sei se você quer fazer esse resumo, as linhas são essas, né? Então, exatamente, os 5 pontos, o G1 elencou esses 5 pontos, 5 tópicos principais. Essa cobrança dos novos impostos e qual vai ser esse patamar de cobrança, a tributação da cesta básica, o cashback, esse imposto do pecado, e essa tributação sobre saúde e educação. Então, o texto ainda não crava exatamente qual vai ser a alíquota exata para esses 2 impostos, que futuramente, né, vão concentrar esses 5 existentes de hoje. Então, os 5 impostos vão ser condensados em 2, que é a tributação sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A estimativa é que a ideia seria manter essa carga tributária, nem aumentar e nem reduzir muito. A estimativa inicial é que chegaria a 27% desse valor desse bem ou desse serviço, mas o Ministério da Fazenda disse que estimou um percentual um pouco menor do que 26,5%. Basicamente a mesma coisa. Mas isso é algo que ainda falta Então, deixa cravar. eu explicar essa questão, essa nova estrutura. Fala. O Brasil vai passar a ter, a partir da implementação da reforma, o que a gente chama de Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que tem em vários países do mundo. Quem viaja vê, né, muitas vezes em nota, né, o IVA lá lançado. Eles chamam de IVA dual. Por que dual? Porque um pedaço desse imposto, que vai ter uma alíquota de referência, ele vai para a União, e aí é a contribuição sobre bens e serviços, que vai juntar PIS, COFINS e IPI, então é o imposto federal, chamado CBS, a partir da implantação, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai juntar o quê? ICMS, que é o imposto estadual, e ISS, que é o imposto municipal. Um está estimado mais ou menos em 8,8% e o outro em 17% e alguma coisa. E aí é isso que dá essa média, né? Somado dá essa taxa média, essa tributação média de 26,5%. A equipe econômica estabeleceu assim uma banda de 0,8 para mais ou para menos. Então ele vai de 25,5, vai de 26,5, ele vai de 25
15,8 a 27,3, não é isso? 15,8, não, 25,7 a 27,3. O compromisso da emenda constitucional é de que essa transição seja feita sem aumentar a carga tributária. Como tem outros impostos, a carga tributária no Brasil é algo entre 33% e 34%. 32% a 34%. A tributação sobre consumo, com essa alíquota média de 26,5%, ela manteria a carga tributária, quando completa, neutra, mantida em 34% do PIB. É claro que, cada vez que você inclui alguma exceção, algum novo produto, serviço, entre os desonerados, com alíquota reduzida, você, obviamente, mexe no valor dessa alíquota média. Quanto menos gente, quanto menos produtos, ou pessoas, ou indivíduos, ou empresas pagam, né, mais os que são pagantes vão assumir um valor maior. Se todo mundo pagar, a alíquota fica menor. Se alguns pagarem, outros ficarem isentos, outros tiverem direito a uma alíquota reduzida, obviamente, na média, é menos gente pagando, né, menos contribuintes, a base de arrecadação é menor e a alíquota acaba sendo maior. A gente precisa prestar atenção nisso porque, obviamente, o impulso dos setores organizados em lobbies políticos é de pagar o mínimo possível. Então, na medida em que houver alteração entre os setores desonerados, onerados, sobreonerados, sobretaxados ou com alíquotas reduzidas, essa taxa média, essa taxação média vai ser alterada. Então, estamos trabalhando com 26,5%. Quem vai estabelecer alíquotas de estados, municípios, de referência e prefeituras é o Senado Federal, mas uma coisa importante, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios, são livres para estabelecer suas alíquotas. Significa que ninguém está impedido de aumentar ou reduzir a alíquota de referência estabelecida pelo Senado. Claro que, no caso de você reduzir, você tem um impacto político, do ponto de vista político eleitoral, né, de imagem, de popularidade maior, mas pode ter um impacto no caixa, né, do ente, seja lá qual for, uma prefeitura, um governo estadual, etc. E se algum desses entes optarem por elevarem, aplicarem uma alíquota maior do que a alíquota de referência do Senado, terá um custo político também de impor aos cidadãos uma alíquota maior, né, de imposto, portanto, uma carga tributária maior. Então, o governo federal conta muito com vai todo mundo seguir a alíquota média para não ter essa alíquota de referência, para não ter esse desgaste político. Eles estão chamando isso de cidadania, acho que cidadania fiscal, né, cidadania tributária. Os impostos vão passar todos a serem cobrados no destino, onde as pessoas consomem. Portanto, se a alíquota do meu município ou do meu estado for maior e tal, vai ficar bem flagrante para quem mora nesse lugar, né? Hoje a teia tem produto que é no destino, tem produto que é na origem, vira uma confusão danada e você não sabe exatamente quanto paga de imposto. Então, é um pouco isso, mas a gente ainda não sabe, de fato, qual vai ser a alíquota, qual vai ser o IVA dual dessa reforma tributária. Isso só vai ser determinado. Hashtag descubra. Pois é, porque tem essa tensão, mas as simulações do governo apontam para 26,5%, que é uma alíquota alta, né, na comparação com outros países. Mas o compromisso era, no mínimo, de manter a carga tributária, o efeito neutro, né, que eles chamam, do impacto neutro. Tá, aí a história da cesta básica, que a gente teve aquela imensa discussão no ângulo de grilo 194, já achei qual foi o episódio, que foi quando a PEC foi aprovada, e aí já começou essa discussão, tá, então o que vai ser dentro dessa regulamentação, dessa nova lista, o que vai entrar, o que vai sair, o que é essencial, o que não é.
No momento, a gente tem 745 alimentos que são beneficiados pela isenção de imposto e a lista vai ser enxugada, dando prioridade para alimentos efetivamente consumidos pela população de baixa renda, né? Tem os alimentos que são isentos e tem os alimentos que têm 60% de desconto. Desconto de 60% nesses impostos. E aí, é sempre emblemático, né? E aí todos os jornais e os sites fazem questão de ressaltar que a proposta atual, essa nova lista, exclui textualmente dessa isenção ou desse desconto alimentos como foie gras, lagosta, lagostim e bacalhau, que estavam contemplados nessa isenção da lista atual. Surreal, né? Então, assim, tem coisas que vão sair. Trufa também tava. A Associação Brasileira de Supermercado tinha feito uma lista, uma proposta que incluía foie gras, bacalhau, trufa e lagosta. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Mas teve uma grande discussão, né? A gente falou muito disso nesse ângulo de grilo 194, do que seria incluído. Eu achei a lista bem boa, hein, Flavel? A lista de alimentos básicos e dos descontos. Ó, vou falar aqui rapidamente porque é curta. A lista de cesta básica com alíquota zero, né? Zero de imposto. Arroz, leite pasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado e fórmulas infantis. A fórmula mesmo, né? Fórmula de segmento não. Fórmulas infantis definidas por previsão legal específica. Então, são realmente fórmulas, né? Não é leite infantil ultraprocessado. Manteiga, margarina, feijões, raízes e tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmolas de milho e grãos esmagados ou em flocos de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias, pão do tipo comum, contendo apenas farinha de cereais, fermentos biológicos, água e sal. Desconto de 60% no valor dos impostos. Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, exceto foie gras, e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos. Peixes e carnes de peixe, exceto salmão, atum, bacalhau, adoque, saite e ovas e outros subprodutos. Crustáceos, exceto lagosta e lagostim. Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos. Queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino. Mel natural, mate, farinha, grumos e sêmolas de cereais, grãos esmagados ou em flocos de cereais, tapioca e seus sucedâneos, massas alimentícias, sal de mesa iodado, suco natural de fruta ou de produtos hortícolas, sem adição de açúcares ou de outros edulcorantes e sem conservantes, e polpas de frutas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes. Então, eu achei uma lista, né? Me parece razoável a lista. Você não achou? Achei. Bom, se você ficou satisfeita, porque você era para desonera tudo, não sei o quê, foi esse o choque de monstros do episódio 194. Não, mas olha só. O episódio 194, a gente falava de outros itens que não eram de alimentos. Mas assim, de desonerar... Que era absorvente, papel higiênico, geral, né? Fralda. Nada disso. A gente fala, a grande discussão era sobre tá isso. Aí, né? Mas isso não é alimento. Mas não tá aí, não tá? Ou não estará? Ou é porque não é alimento? São outros produtos. Não, mas em princípio não são itens que estarão desonerados, salvo remédios, né? Tem alguns... Tem um conjunto grande de... remédio vai chegar lá. Mas então já acho um problema. Se não tem absorvente, fralda, papel higiênico, a gente volta na discussão do 194. Então, pasta de dentes, não é direito humano. Aí tem o cashback, que é uma forma de devolver para os mais pobres, embora não com a desoneração universal, tá? Mas vamos falar da cesta básica. Vamos para o cashback. Vamos falar da cesta básica. Da cesta básica. Bem interessante e eu chamo particularmente a atenção para o fato de o Ministério da Fazenda ter mencionado nas diretrizes que os alimentos da cesta básica, os alimentos desonerados,
eles são alimentos consumidos majoritariamente pelos mais pobres. Eles se debruçaram sobre a cesta de consumo, né, dos mais pobres. Então, tem mais esses itens como hortifruti, cereais, grãos, arroz, feijão, etc., do que proteínas. Então, eles tiraram as proteínas. O Ministério do Desenvolvimento Social, eu apurei que queria incluir o frango na desoneração total, mas o Ministério da Fazenda optou por uma proposta de isonomia. Então, o complexo carnes, bovina, frango, peixe, não sei o quê, está na alíquota reduzida, o ovo está na cesta básica, né, desonerada. Uma coisa que desagradou especialistas na área da alimentação saudável é que a margarina está na... Pois é, a margarina está na é desoneração. Eu a manteiga ia também falar, está, mas que a tem margarina manteiga tá. e margarina. E a margarina é ultraprocessada. Gente, margarina não devia existir. Não é nem alimento isso. É um, tipo assim, Deus do céu, que coisa horrenda que esse alimento exista. E margarina é uma coisa que tinha que ser extinta. E tá. Eu acho que é o único ultraprocessado, né? A princípio da lista. Porque tem algumas coisas que são minimamente processados, né? Ou que são alimentos processados, tipo óleo, leite açúcar, e tal. Né? Então, são industrializados. Sim, que são minimamente processados, e algumas coisas que são processadas, tipo pão, né? Que tem fermentos, queijos e tal. Queijo está na reduzida. Mas margarina queijo está na reduzida. Na desoneração causou um certo desconforto. Margarina está incluído. Bizarro. Mas o argumento é de que é um produto de consumo muito alto. Muita gente consome margarina. E aí você aumentar a tributação teria um impacto muito impopular. Então, esse é um ponto. É complicado, porque o preço, o comparativo entre margarina e manteiga, eu acho que mesmo com a alíquota zero, não tem comparação, né? Então, o valor. assim, difícil. Esse é um ponto. Mas eu achei muito interessante o Ministério da Fazenda fazer essa ponderação, né, das diretrizes de desonerar principalmente os alimentos consumidos pelas famílias mais pobres, e eles escrevem isso, priorizar alimentos saudáveis para induzir boas práticas de alimentação. Isso é bem legal, assim, se você pensar que o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, usando a tributação para seguir orientações do Ministério da Saúde, do Guia Alimentar da População Brasileira, que também já foi tema várias vezes aqui do Angu, e da própria composição da Cesta Básica Nacional, que recentemente o governo anunciou com base no Guia Alimentar, depois de uma década, né? E isso faz diferença do ponto de vista das compras governamentais para merenda escolar e tudo mais, né? Quando você prioriza na composição da Cesta Básica Nacional esses itens. Também alguns itens com características regionais, né? Então, você tem a farinha de mandioca, que é muito consumida no Nordeste, no Norte. Pois é, eu ia falar isso, que tem várias inclusões, tanto no desconto quanto na alíquota zero, que são alimentos que têm significado cultural, né, também muito forte em várias regiões. Tem floco de milho, né, que é o cuscuz de milho. Tem mate, que na região sul é extremamente importante, apesar de carioca tomar muito mate, mas não tem nem comparação, né, também a questão cultural do mate, especialmente no Rio Grande do Sul. Tem tapioca, né, então eu achei interessante, assim. Tem queijo do reino, que também é um queijo que não tem em todas as regiões do Brasil, né, que é um queijo característico. Eu achei bem legal que tem algumas coisas que fazem parte da cultura alimentar. Não é só, macarrão, arroz, feijão e carne e acabou, né? Tem outros itens que compõem o que é a nossa cultura alimentar, né? Que é extremamente importante para a identidade, para a qualidade de vida, para o bem-estar de uma população. As pessoas comem coisas diferentes e isso faz parte de uma história, faz parte da história dos lugares, das famílias, né, das regiões, da ancestralidade. Comida é cultura, né? Não é só, né? Mas não é só nutriente, né? A gente inclusive tem uma grande vertente da galera
da alimentação, da nutrição, que tem esse olhar e tem criticado muito essa febre atual de você ver a comida só como nutriente. O arroz não é mais arroz, o arroz é o carboidrato. Um frango não é mais o frango, é a proteína, né? Você ter esse olhar só nutricional para a comida. Você não come, né, só nutriente, você não come só aquela composição química daquela comida. Você está comendo um prato de comida, tem uma história, tem uma ancestralidade, tem a história da sua família, tem memória afetiva, tem muitas coisas envolvidas no comer que também tem a ver com cultura. Então, isso eu achei muito importante. E muito importante, pensando, né, que a proposta, né, foi estruturada pelos tecnocratas da economia. Então, assim, é interessante ver a incorporação de alguns valores, recomendações, argumentos que vieram da saúde, do desenvolvimento social. Esse é um ponto. Então, como é que fica aí a estrutura? Essa cesta básica desonerada não vai pagar não vai pagar esse IVA, não vai pagar imposto. A reduzida vai pagar 40% da alíquota de referência. Então, tem um desconto de 60% no imposto. Então, é um incentivo a cair de preço e, efetivamente, a melhorar o consumo desses itens. É interessante que estão aí os sucos de frutas, né, não adoçados, sem aditivos, as polpas de fruta. Então, é categoria in natura, sem os aditivos, sem o processamento. E aí a alíquota cheia que entra nos demais alimentos. Então, muitos dos industrializados, ultraprocessados, estão inseridos na alíquota cheia. Mas não são sobretaxados. Pois é, que era também uma discussão. E é, né, ainda um debate, mas aparentemente a indústria de alimentos venceu essa batalha. Então, por exemplo, havia uma demanda por impor o imposto seletivo, a alíquota tradicional, ou a alíquota adicional, a alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas entraram no pecado. No imposto seletivo, no chamado imposto pecado. Mas veja, quando os especialistas foram analisar quais são as bebidas açucaradas pelos códigos, né, de identificação, é basicamente refrigerante. Não tem os sucos adoçados. Porra, o que é um absurdo. Porque tem 90% dos sucos que você vê no mercado. Você tá rindo de quê? Cara, Exatamente. Não tem suco. E você já viu agora que é assim, uns sucos, não aguento, gente, eu passo mal. A Juliana Gomes, beijo, Ju, comida saudável pra todos, ela posta essas coisas, é de enlouquecer. Que tem uns sucos agora que eles botam maçã, né? Eles fazem basicamente um suco de maçã, aquela água lá de maçã, que não tem meio gosto de nada, pega gosto de qualquer coisa, tipo chuchu. Aí é um suco que é 90% de maçã, aí você bota lá uma polpinha de laranja, aí vira suco misto de maçã e laranja. Só que aí a foto bota uma laranjona assim e uma fatia de maçã atrás. Aí você compra aquele troço achando que é o quê? Um suco de laranja. Você vai ver, quase não tem laranja. Aí você vai ver os ingredientes, é tipo assim, 3% de laranja, aí água, corante artificial, sabor artificial, adoçante artificial. Como é que pode isso não entrar em bebida açucarada? Pois é. Outros chás também, ultraprocessados, o próprio, enfim, tem chá mate, tem iced tea, tem vários tipos de chá de lichia, chá de frutas vermelhas, que vem numas garrafinhas assim, que também é ultraprocessado. E como é que só entra refrigerante? Eu queria até ler a nota da ACT, a Promoção de Saúde, que é uma organização da sociedade civil que está muito, muito presente, né, nesse debate sobre a reforma tributária, e eles chamam atenção para esse ponto, né? Houve um avanço importante com a consideração do Guia Alimentar para a População Brasileira como balizador da estrutura de desoneração, tanto na cesta básica como na lista mais ampla de produto com redução de alíquota, que compostas, na maioria, por alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, e isso, como a gente disse aqui, né, será possível tornar esses itens mais acessíveis à população, garantindo enfrentamento à fome
com a oferta de uma alimentação mais saudável. Há pontos, no entanto, que nos preocupam no texto apresentado. Eles continuam. O imposto seletivo apenas para bebidas açucaradas precisa ser ampliado para um conjunto maior de ultraprocessados. Além disso, embora a redação mencione bebidas açucaradas, na prática, por uma limitação de Código Tributário, apenas refrigerantes e águas gaseificadas adoçadas serão enquadradas, deixando de fora outras bebidas açucaradas igualmente danosas, como néctares de frutas e bebidas lácteas. Outro aspecto da proposta apresentada que demanda atenção são os alimentos desonerados em geral, pois diversos produtos ultraprocessados foram contemplados como margarina, compostos lácteos, massas alimentícias congeladas, entre outros. São produtos não essenciais à vida humana e que provocam externalidades negativas com consequências social, ambiental e economicamente indesejáveis, não refletidas em seu preço final artificialmente baixo. Portanto, tornam-se mais acessíveis para consumo, especialmente da população mais vulnerável. É exatamente o ponto que a Isabela trazia. E isso realmente causou uma certa surpresa, porque a primeira informação é de que bebidas açucaradas, de modo geral, estavam incluídas no imposto seletivo. E não estão, é basicamente sobre refrigerantes. Então, a gente vê que tem a indústria de alimentos, tem um pedaço também do agro, que faz muita pressão nessa direção. Então, gata. assim, se por um lado é bom que essa gama esteja na alíquota cheia, por outro lado, é frustrante que ela não esteja no imposto seletivo por conta dos danos que podem causar à saúde. E na semana, no início desse ano, teve um estudo publicado no British Medical Journal, falando, uma pesquisa longa, tá, de acompanhamento, né, de consumo de ultraprocessados, que relacionam o consumo desse tipo de produto a 32 doenças, de câncer a diabetes, hipertensão, obesidade, morte súbita e até doenças do campo da saúde mental, né? Por compulsão, enfim, aí autoestima, tudo que isso pode acarretar. Mas nem isso foi suficiente para um posicionamento mais ambicioso do ponto de vista do Ministério da Fazenda. Podemos passar para o cashback? Pelo amor de Deus, vai ter que fazer uma hora de episódio. Não, aí eu só queria informar, no caso do imposto seletivo, não podemos. No imposto seletivo foram incluídas as bebidas alcoólicas, né? O cigarro... Mas eu ainda vou chegar lá. Ué, mas é que a gente ainda falou aqui tópico. Bebidas açucaradas. Achei que a gente já estava falando de seletivo. Mas é porque são... Não, mas podemos falar, então. O que vai ter no seletivo, que é o tal do imposto do pecado, que Flaviol não vai chamar de imposto de pecado, imposto seletivo. Cigarro, bebida alcoólica, bebida açucarada, veículos poluentes, extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural. Então, a ideia é taxar coisas que sejam prejudiciais, de modo geral, para a saúde e para o meio ambiente. Então, cigarro, não precisa nem falar, né? A gente já está... E cigarro já é sobretaxado hoje com o IPI, já tem essa alíquota justamente por isso. Bebida alcoólica também. Tem até aqui, ó. O INCA estimou que em 2017 a carga tributária sobre cigarro variou entre 70% e 83% do preço total. E cigarro aqui no Brasil já é baratíssimo, tá? Se você for para Europa, eu me lembro quando eu fui para a Alemanha, que o cigarro era uma furto, pensando em euro, né? Fazendo a conversão, claro. Era uma fortuna perto do que é pago aqui, que obviamente, né, é sobretaxado, é caro, mas imagina se fosse mais barato. Bebida alcoólica, cerveja, vinho, cachaça, uísque. Bom, o que temos aqui nesse momento, uma lata de cerveja tem atualmente cerca de 56% de imposto entre federais e estaduais. Vinho, 44% nacional, 58% importados. Vodka e uísque, 67%. Cachaça, quase 82%. Refrigerante, 45%.
Nesse momento, ainda não se sabe, né, como é que isso vai ficar, se vai aumentar ou não em relação ao sistema atual. A carga tributária sobre carros, veículos, entre 37% e 44% do valor do automóvel, então veículos poluentes, né, que causam dano, né, ao meio ambiente, queima de combustível fóssil. As bebidas açucaradas a gente já falou, e os minerais extraídos, extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural também será taxado com o imposto seletivo. Queres comentários? Não, eu acho que é isso. Acho que é super bem-vindo, né, essa ideia de você tirar da alíquota de referência, de você sobretaxar esses itens que têm um dano comprovado, né, ao meio ambiente ou à saúde. Por quê? Porque eles implicam desembolsos do setor público com remediação, com tratamento de saúde. Pensar no cigarro, o quanto a saúde pública é pressionada por casos de câncer, efizema, Não, gente, doenças pulmonares. E bebida alcoólica mais ainda, bebida pelo amor de alcoólica Deus. igual, e a questão do meio ambiente e de um papel que o Brasil quer assumir em termos de vanguarda nesse enfrentamento. O que não combinava com isso, não combina, foi a medida populista, né, de cunho eleitoral, que o governo Bolsonaro impôs, apresentou e o Congresso abraçou, de redução do ICMS sobre gasolina, sobre combustíveis fósseis, para tentar ganhar a eleição. Né? No momento em que você tem a necessidade de reduzir emissões, você torna o combustível fóssil mais barato, né? Ele tem que ser mais caro e tentar induzir o uso do transporte público. Você teve exatamente o avesso. E agora com vários estados... E não ganhou mesmo assim. Não ganhou mesmo assim. E ainda tem vários estados, caso do Rio de Janeiro, com essa possibilidade com essa perda, né? Sofrendo com essa perda de arrecadação. Está aí o Rio de Janeiro enforcado, né? Em razão também dessa perda de arrecadação, que ajudou a eleger, por exemplo, o governador Cláudio Castro, né? Ele foi reeleito no primeiro turno. O Rio de Janeiro era dos estados com a maior alíquota, pagava mais de 30% de ICMS sobre gasolina. A medida do Bolsonaro limitou a 18%, então houve efetivamente uma redução que beneficia quem tem carro, né? Quem tem carro e abastece com gasolina, em detrimento do transporte coletivo e da questão ambiental. Então, assim, essa mudança, eu acho que ela corrige, né? Corrige esse grande equívoco do governo passado. Bom, para fechar, tem o cashback, então que os impostos cobrados sejam devolvidos, de certa forma, a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, então famílias de baixa renda. Cadastradas no CadÚnico. E os percentuais de devolução, os produtos, né, de devolução, os gastos de impostos seriam gás de cozinha, luz, água e esgoto, e outros produtos ainda não tem claro no texto como é que seria essa devolução, se esse valor seria acreditado no Bolsa Família, no cartão do Bolsa Família ou no cartão do CadÚnico, mas prevê a devolução desse imposto, né, desses impostos para essas categorias para famílias de baixa renda. E, por último, os gastos com saúde e educação, que serviços privados de saúde e educação tenham um desconto de 60% nos impostos pagos. A regra também vai valer para uma lista de 850 medicamentos e outros 383 remédios e medicamentos serão 100% isentos. Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. A ideia é que haja dificultar um aumento, ou que haja uma redução, ou que não haja aumento, né, no preço de hospitais, clínicas, laboratórios, exames, escolas particulares, universidades particulares, e que isso reduza o gasto, né, o preço desses serviços para o consumidor. A minha dúvida, então, Flávia, é uma redução no que essas empresas, hospitais, clínicas, escolas pagam de imposto para o governo. E aí, indiretamente, isso iria baratear ou não aumentar o valor que o consumidor paga para esses serviços. Mas assim, isso, mas vamos também adicionar aí uma complexidade. É um incentivo para a classe média, né? Porque 80% dos alunos, né, dos estudantes, estão na rede pública. Então, quando você desonera ou
sei lá quantos, tem 50 milhões de brasileiros, entre 40 e 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. Então, o governo abre mão de arrecadação em benefício de 50 milhões, vamos botar assim, de brasileiros que têm plano de saúde, enquanto o grande número de brasileiros que usa saúde pública não vai ter, 150 milhões estão não vai no SUS. ter esse benefício, em alguma medida vão pagar uma alíquota média de referência mais alta, porque um grupo vai ser desonerado, entendeu? Tem uma dimensão aí que é de uma injustiça tributária, né? Regressiva, né? Porque você faz com que as pessoas mais pobres, que não consomem esse tipo de produto, paguem uma alíquota maior, produto ou serviço, para desonerar de outros. Então, assim, é algo que você vê a política fazendo aceno a esses setores médios da população, mas que contém aí um grau de injustiça tributária, porque o todo acaba pagando para que certos grupos paguem menos, recolham menos impostos. Agora, a ideia de desonerar medicamentos e medicamentos de doenças crônicas, né, de hipertensão, de diabetes, algumas vacinas também, isso, do ponto de vista de acesso à saúde, atenção à saúde, prevenção, no caso de vacina, isso faz sentido, né? Faz algum sentido. Eu acho que faz mais sentido desonerar ou reduzir a alíquota de remédio do que dos serviços de educação e saúde. Também, mas isso está na emenda constitucional. Então, não é uma invenção da regulamentação. Passou pelo Congresso assim, está na Constituição assim, e o Ministério da Fazenda está propondo a aplicação, assim como o serviço de intermediação financeira, de negociação de imóveis, também tem um regime específico. E a outra questão é o desconto de 30%, a redução em 30% do imposto sobre algumas atividades profissionais, advogado, arquiteto. Foram 18 profissões, né? Que também é um negócio, profissões de formação técnica ou superior, o que também impõe uma certa desigualdade, privilégio desses grupos em relação aos trabalhadores de qualificação diferente, né? Não vou falar não qualificados, mas de qualificação diferente. Então, assim, mas isso, de novo, passou pelo Congresso antes. E o Ministério da Fazenda está regulamentando. Deixa eu achar aqui quais são as profissões, que é um espanto. São 18. O nosso amigo Fernando Molica escreveu um artigo bem contundente sobre isso, né? Achei, ó. Reforma prevê imposto reduzido para 18 profissões liberais. Profissões liberais que tenham conselho, tenham regulamentação de conselho. Aí tem advogado, arquiteto. Administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas... Gente, não tô acreditando nisso. Técnicos industriais e técnicos agrícolas. Gente, isso é um escárnio, né? Pois é, não tem explicação, entendeu? Por que essas categorias... Mas aí tem uma leitura de que, na verdade, poucos pagavam e aí vão passar a pagar, então tem uma diferença. Vão passar a pagar, mas também terão direito a créditos tributários pelo IVA que vão pagar nas coisas que eles consomem. Enfim, tem uma explicação lá que o saldo acaba sendo positivo porque eles vão pagar mais do que pagavam. Mas eu acho, do ponto de vista político, difícil de explicar por que algumas profissões terão direito a uma alíquota reduzida e outras não. Pelo amor de Deus. Até o Molica dá no artigo dele, ele fala isso. Ele falou, o mestre de obras vai pagar mais imposto que o arquiteto. Entendeu? O arquiteto, né, um arquiteto e um engenheiro pegam uma obra, pagam uma alíquota reduzida, e o mestre de obra, que está na mesma obra,
Então, assim, tem uma desigualdade, e uma desigualdade na direção de impor maior perda ao trabalhador, com todas as aspas, não qualificado, braçal em benefício desses outros, mas, repito, isso já tinha passado antes. Aliás, foi na tramitação da Câmara para o Senado, e no Senado é que houve essa alteração e que a Câmara manteve. E aí, isso está na emenda constitucional e o governo está... Sim, isso tudo já tinha sido discutido antes, gente. Vai lá no ângulo de grilo 194, que é quando a gente fala exatamente dessa discussão prévia, né? De quando foi aprovado na Câmara as vitórias e as derrotas dessa aprovação. Bom, é isso, né? Fechamos. O cashback é uma ótima... Eu não cheguei a comentar o cashback, mas ele é uma boa notícia no sentido de produzir mais justiça tributária. O governo federal está abrindo mão da CBS, né, do imposto dele sobre o gás de cozinha, 100%. A ver se estados e municípios, né, no IBS, também vão desonerar. Que aí é importante. Digamos que um botijão custe R$100 e tenha 25% de taxação, né? Então, não é que quem está no cadastro único vai receber R$25 de volta, o que pagou de imposto. Vai receber até aqui o que está determinado pelo o que seria a taxação do governo federal, que seria R$9, entendeu? É importante entender isso, porque ele se compromete a devolver 100% do CBS, no caso do gás de cozinha, 50% do CBS, no caso da energia elétrica, da água e esgoto e do gás encanado, e 20%, aí sim, tanto do CBS quanto do IBS, dos demais produtos. E aí ninguém sabe exatamente como é que vai ser operacionalizado isso. Porque como é que sabe quem comprou o quê, né? Porra, gente, isso é muito... Olha... Como é que você vai devolver para o cara do cadastro quem desenvolve único? Essas coisas. Porque, por exemplo, o cara do cadastro único comprou arroz, o arroz já é desonerado, não tem cashback. Mas ele comprou lá o tal do suco, comprou lá o tal do biscoito, o desodorante, não sei o quê. As contas são mais fáceis, né, de rastrear. Conta de luz, conta de água, isso é mais fácil. O próprio gás de cozinha, o problema do gás de cozinha é que aí volta no outro ângulo de grilos. Aí o gás de cozinha é da milícia. Como é que tu paga o gás de cozinha no dinheiro, porque a milícia, não sei o que, pega o gás, vende o gás, controla o gás, não sei o que, não. Aí como é que tu vai comprovar que tu comprou com aquele dinheiro o gás? É difícil, gente. Gata, não vai ter nota fiscal desse gás, né? Pois é. Hoje você já tem, né? A gente tem o auxílio gás, que é pago, né? Exatamente, é auxílio gás, mas aí é o dinheiro, toma e compre o seu gás. Para comprar um bujão de gás. Aí tu pega o dinheiro e compra o gás. Mas assim, né? Mas aí tem uma estimativa de um botijão a cada 2 meses. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que seria mais fácil essa conta. Você então faz uma proporção ali, uma estimativa generalizada. Porque se depender da comprovação da compra e fazer o cálculo exato, não sei o quê, vai ser difícil. O que tem de informação até agora é que o gás, o IBS, né, que é estadual e municipal, devolveria 20% do imposto estadual e municipal e luz, água e esgoto também 20%. Até agora, o imposto estadual e municipal está prometendo devolver só 20% de tudo. 20% do gás, 20% da luz, 20% da água, 20% do esgoto e 20% dos outros produtos. O imposto federal que está propondo, né, se comprometendo a devoluções maiores. Bom, vamos encerrar esse bloco, pelo amor de Deus. Vamos, eu acho que é isso. Aí agora a gente vai acompanhar como é que vai ser. Não, a gente vai acompanhar como é que vai ser, porque essas são as propostas encaminhadas pelo Ministério da Fazenda. Aí a gente vai acompanhar como é que está a tramitação, que setores estão fazendo pressão. A gente sabe que o setor de supermercados está fazendo pressão, Congresso. Então, vamos ver o que efetivamente será aprovado a partir desse projeto básico. Mas há alguns bons pontos, que podem realmente baratear o preço dos alimentos e devolver algum dinheiro com dividendos políticos, né, para o governo, ainda que a gente pense numa transição que é longa, né? Isso vai de 2026 até
2032. É isso, minha gente. Vamos então para o nosso próximo bloco. Bom, vamos começar com essa história aí de Portugal, que o presidente de Portugal, na terça-feira passada, lembrando que Portugal tem presidente e tem primeiro-ministro, então é aquele presidente que não apita nada. Vamos começar, não manda em nada, vamos começar pelo começo. Chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Pelo amor de Deus. Ele começou essa história falando que o país, de fato, foi responsável por uma série de crimes contra escravizados e indígenas no Brasil na era colonial e que o Estado português deveria reparar os danos causados nesse período. Foi a primeira vez que um presidente, né, de Portugal reconhece essa culpa, essa responsabilidade. Disse que Portugal deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo, mas, olha, não dá. Disse que tinha que desculpar, mas ele mesmo não pediu desculpa. É tipo assim, ó, tem que se desculpar aí, hein? E se retira. Bom, ele sugeriu, né, que o governo fizesse essas reparações, não especificou de que forma essa reparação seria feita, e por hora, né, essa fala dele não tem efeito prático rigorosamente nenhum. Tanto que, nesse sábado, né, um jornal português divulgou uma nota de que o governo, de fato, de Portugal falou que não esteve e nem está com nenhuma causa, nenhum processo ou nenhum programa específico relacionado à reparação de ex-colônias. Então, assim, ó, forte abraço, esse papo aí, a gente não vai pagar nada, a gente não vai se comprometer a nada, não tem ação nenhuma pensada, não tem pagamento de indenização de dívida, não tem rigorosamente nada sendo proposto pelo governo de Portugal nesse sentido. Foi uma fala isolada do presidente, que não apita nada nesse quesito, né? Uma fala solta, que não gera nenhum tipo de compromisso de Estado, nem nada do tipo. Aí, mais um capítulo patético desse país. Queria te ouvir, Flávia Al. De verdade, você tem razão. Quer dizer, objetivamente, tem pouco ou nenhum avanço. O Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal, no ano passado já tinha sinalizado com a declaração de deveria pedir desculpas, mas ele próprio não pediu desculpas. E agora, numa cerimônia extraoficial, foi um encontro com correspondentes estrangeiros, ele falou da necessidade de reparação, né? Ações que não foram punidas, responsáveis não foram presos, mas não especificou. E aí, quando a gente vê a reação tanto do primeiro-ministro quanto do campo lá da liderança da extrema-direita, do Chega, vê que as condições não estão postas para esse tipo de medida. Chegou a falar em depor o presidente por conta dessa declaração e o primeiro-ministro disse que isso não está... O governo, valeu, vai avisando. Né? Vai avisando aí pra gente, qualquer coisa a gente vê, vamos marcar. E aí, eu até comentei isso na TV, olha, o primeiro passo é fazer com que a declaração personalíssima do presidente da República se transforme em ato de governo, porque até ali não tinha compromisso do governo e hoje a gente vê que efetivamente não tem. Agora, não significa que não seja importante que um presidente de Portugal traga, depois de 500 e tantos anos das invasões, faça essa meia-culpa, né? Traga esse debate, torne público esse debate e cause esse, digamos assim, esse constrangimento, esse tensionamento na sociedade portuguesa. E aí é interessante porque ele traz isso como tema num momento em que o mundo inteiro está debatendo esse tema da reparação em diferentes eixos, né? E até me cobraram que eu falei pouco do Fórum de Genebra, o Fórum Permanente para Afrodescendentes, e esse tema da reparação foi um dos eixos centrais do debate sobre a necessidade de renovação da década afrodescendente e de aprofundamento do debate para, do ponto de vista de reparação financeira,
do ponto de vista de perdão da dívida, que é da dívida externa, que é uma reivindicação muito forte entre os países africanos, né? O debate, né, na ONU, ele é muito mais, enfim, teórico, de reivindicação, do que de ação prática. Inclusive, uma das conclusões do fórum é que, efetivamente, se precisa avançar para ações práticas, objetivas. Alguns países já fizeram movimentos nessa direção. Por exemplo, o Canadá, com uma reparação financeira a povos originários. Acho que a Alemanha, com a Namíbia. Acho que a Holanda... está atrás da Alemanha, inclusive para devolução de artefatos, exatamente, né? A gente já falou isso aqui no Ângulo de Grilo. Aliás, esse é um assunto que vocês ouviram aqui no Ângulo de Grilo. Tem tantos anos já. É verdade. A gente falou, acho que num dos primeiros processos de... Não sei, nem me lembro mais o que, se foi esse da Namíbia com a Alemanha, mas era um país africano pedindo devolução de um objeto exposto em museu, que tinha a ver, né, com a sua cultura, um objeto que foi roubado, que estava no museu, e a gente entrou nessa história lá atrás, num desses primeiros movimentos, e que já virou algo enorme, né? Hoje em dia tem centenas de pedidos similares. Eu fui para Washington em 2022, no final de 2022, e falei aqui no Ângulo de Grilo que eu fui no Museu de Arte Africana em Washington e tinham vários objetos que tinham sido retirados de exposição. Então, mas antes disso a gente já tinha falado dos bronzes do Benin. Exatamente. Eu até fiz uma reclamação que ninguém se interessou pela pauta. Era dos bronzes do Benin, tinha esquecido disso, era isso. Em 2022, no final de 2022, fui no museu lá em Washington de arte africana e tinham vários objetos que tinham sido retirados de exposição e estavam com seus espaços preservados e com uma carta falando: esse objeto foi retirado como parte de uma ação do país X que está pedindo a devolução e nós entendemos que esse é um processo... Como é que é a palavra? Não lembro, não tenho mais vocabulário. É a repatriação ética. Isso, repatriação ética, e esse objeto está sendo analisado por uma comissão composta com representantes do... Então, lá em 2022, vários objetos já sendo retirados para ser devolvidos. E o assunto continua, né? A gente falou do manto Tupinambá. A Dinamarca, exatamente, a Dinamarca prometeu. Aliás, é agora, no meio desse ano, que o... Vem aí. Inclusive, fantasia, né? As fantasias baianas da Grande Rio. Né? Nosso destino é ser onça. Foi o manto Tupinambá, e teve em alegoria também. Então, assim, e aí é isso que eu queria trazer. Há reivindicações sobre formação de fundos, né, para reparação financeira de países que sofreram, né, com a escravidão a partir, principalmente, né, dessas nações europeias. Há empresas, né, e instituições também montando fundos nessa direção. Um exemplo famoso, muito debatido recentemente, é do Guardian, né, o grupo, né, do Guardian, reconhecendo a associação à escravidão, né, ao tráfico atlântico e à exploração da mão de obra africana, criando políticas de reparação, seja de contratação de pessoas negras, seja de bolsa de estudos, seja de financiamento a estudos e a produção de reportagens, trazendo esse debate. Tem universidades americanas também caminhando nessa direção, se eu não me engano é Harvard, mas tem mais de uma, criando também fundos para atrair bolsas, para produzir estudo. E aí eu queria trazer justamente os países do Caribe propondo um tribunal penal, moldes do que a gente tem, né, o Tribunal Penal Internacional, para esse tema da escravidão e da reparação. Muita reivindicação que aparece em relação ao Haiti, né, que teve que pagar uma dívida, desestruturou institucionalmente, né, a partir da vanguarda da independência, né, haitiana, que é um movimento realmente de rebelião e de revolução a partir dos escravizados e descendentes, e sofreram a imposição de uma dívida absurda imposta pela França,
que foi paga e que desestruturou o país. Então, hoje, esse debate está de volta, e com a França talvez sendo levada a remunerar, reembolsar, reparar financeiramente a tragédia que ainda hoje alcança o Haiti. E aí, lá no evento da ONU, no fórum, na sessão, os países se pronunciaram em relação à futura década e tudo mais, e Portugal fez uma fala muito neutra. Um grupo de organizações de mulheres negras aqui do Brasil, incluindo o Instituto Marielle Franco, Odara, Redes da Maré, o Fundo Agbará, o Movimento Mulheres Negras Decidem e o Observatório da Branquitude, lançaram uma carta, um manifesto, cobrando uma posição mais assertiva de Portugal na direção de reparação. E eles listaram como demandas ao Estado português medidas reparatórias concretas em resposta a impactos estruturais do colonialismo, da escravatura e do tráfico transatlântico, lembrando que, no caso português, tem o genocídio indígena também, né? Não só a escravidão dos africanos e o tráfico atlântico, mas também a dizimação, né, dos povos originários. E aí medidas que poderiam ser criação de museus, centros de memórias, outros equipamentos públicos que reconheçam impactos da colonização sobre a população afro-brasileira, inclusão no currículo oficial da rede de ensino portuguesa, a obrigatoriedade da temática Histórias dos Impactos Nocivos do Colonialismo para o contexto brasileiro, se comprometa publicamente com a adoção de medidas, firme pactos e acordos de cooperação efetivos com o Brasil, para promover reparação a partir de investimentos financeiros, da salvaguarda de memórias e da revisão dos pactos e parcerias de nacionalidade e trânsito entre os países, encoraja países da Europa, fundados igualmente a partir de sistemas coloniais, a adotarem medidas reparatórias, adote medidas efetivas de combate à xenofobia e ao racismo contra a população afrodescendente em Portugal. São conjuntos de medidas que se relacionam à memória, verdade, justiça, reparação e não repetição. E aí eu queria trazer essa reflexão, que é bastante sofisticada, porque quando a gente fala em reparação, parece assim, eu quero dinheiro e cada família de preto brasileiro vai receber uns trocados. Não é exatamente sobre isso, e tem uma diversidade, uma quantidade de leques, possibilidades de políticas de reparação muito amplos e que não deve se confundir ou se resumir a um acordo de transferência de recursos de um país, de um governo, para outro governo. Porque não necessariamente Portugal dizer, vou dar, sei lá, 10 bilhões, ou qualquer país, para o governo do Brasil ou de, sei lá, da Colômbia, países da América Central, do Haiti, não sei o que lá, não necessariamente isso significará uma melhora na qualidade de vida na ponta de uma população que está sofrida em relação a isso. Então, você tem várias medidas por exemplo, da educação, da mudança do currículo escolar na direção de incorporar potências e essas responsabilidades, e o apagamento no ensino de história é evidente, né? O Brasil já tem há mais de 20 anos a lei que obriga, né, ensino de história, tradições, cultura afro-brasileiras, e poucas aplicam, né? Uma lei que não pegou, e a gente ainda aprende uma história oficial que não faz jus, né, ao que efetivamente aconteceu, embora em anos recentes a produção acadêmica, a produção de pesquisa, a partir da política de cotas nas universidades, aumentou muito nessa direção de um pensamento mais crítico e mais de memória e de verdade. Mas, assim, o próprio apontamento das medidas de enfrentamento à xenofobia e ao racismo no território português, e a gente sabe que quem vive em Portugal, quem optou por viver em Portugal, oriundo das antigas colônias, sofre muita xenofobia e racismo, e crescentemente sofre, e a própria ascensão da extrema-direita é uma evidência disso. Tem o eixo da repatriação, da devolução de patrimônio saqueado, roubado, então, dessa riqueza que a gente tem falado tanto, né, da repatriação
ética, né, de tesouros roubados que podem retornar para os países de origem, apoio a políticas públicas ou financiamento a políticas públicas. E aí acho que vale a pena a gente trazer a memória da experiência do Fundo Amazônia, né? O meio ambiente tem conseguido produzir algumas medidas de reparação, mitigação, proteção ao meio ambiente, a partir, inclusive, de ajuda externa, que são perfeitamente aplicáveis à questão étnico-racial. A gente lembra, Noruega, Reino Unido, Alemanha, depositam recursos num fundo que está sob gestão do BNDES, que faz essa gestão, que aplica esse dinheiro, e aí tem comitês que identificam os projetos que serão beneficiados e os resultados e as métricas, etc. Isso poderia ser replicado, por exemplo, na direção de demarcação, de mais segurança, de acesso à tecnologia, apoio, né, em melhora de qualidade de vida nos seus sistemas produtivos. Instituições financeiras, bancos de desenvolvimento, bancos internacionais, bancos multilaterais, poderiam criar fundos, né, para financiar atividade produtiva orientada a esse tema étnico-racial, povos originários, povos tradicionais. Então, tem muita forma, estimular a produção cultural, né, de teatro, literatura, cinema, claro, audiovisual, material didático. Então, assim, tem um eixo imenso que não é sobre dar uns trocados ou entregar um dinheiro para o governo sem esse dinheiro estar carimbado e comprometido com políticas efetivas de transformação dessas realidades. Preservação de centros históricos, né, de territórios que são absolutamente relevantes. A gente tem o caso do Valongo, né, aqui no Rio, o Pelourinho na Bahia, enfim. A própria construção de museu, né? Que a gente fala tanto, os museus que nunca saem, nunca conseguem, de fato, existir no tamanho, na importância que deveria. De territórios, de tradições. Então, assim, eu acho que tem uma avenida de possibilidades. Acho que não é para ficar festejando sobre nada, mas tem uma importância quando o presidente de um país como Portugal, que foi responsável pelo tráfico e escravização de praticamente metade, né, praticamente metade do total de africanos escravizados, são de responsabilidade de Portugal. Os jornais portugueses publicaram isso, atestaram isso. Dos 12 milhões e meio de africanos sequestrados de África para serem escravizados nas colônias, 6 milhões são responsabilidades de Portugal. Então, é uma responsabilidade maior do que de qualquer outro país, e um líder político reconhecer isso, ainda que tardiamente, tem a sua relevância. Agora, o debate tem que avançar. E um fórum realmente é a ONU, é a década afrodescendente, esse fórum permanente de afrodescendentes, a gente espera, ainda vai haver a decisão, né, dos chefes de Estado sobre se haverá renovação dessa década, mas as recomendações do que eu observei lá foram nessa direção, de todos os países avalizando essa ideia de renovação e avançando para ação, né, para ação prática e objetiva. Então, isso, Flávia, pelo amor de Deus, a gente ainda tem muita coisa para falar. Tô apavorada. Tá bem, só isso. Só isso. Ai, meu Deus. Eu queria só lembrar que Lula, em 2005, foi o presidente brasileiro que, numa visita ao Senegal, 2005, ainda primeiro mandato, né, de Lula na presidência da República, pediu perdão aos países de África pelos africanos escravizados e seus descendentes. Não é trivial, os Estados Unidos não pediram, por exemplo. Havia uma grande pressão pela... Acho que eram os colonizadores. Mas é o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro se beneficiou disso. Claro. Mas né? não existia a independência e a escravidão continuou. Não, mas assim, em 1822, houve a independência. E o Brasil continuou escravocrata. A abolição só veio em 1888, né? Então, Lula fez esse pedido de desculpa. Havia uma grande pressão por Rainha Elizabeth fazer isso, e ela não fez.
Acho que a gente falou disso no episódio do Angu, quando da morte dela. Então, não é Gente, tem trivial. colônia até hoje, esses países. Barbados foi outro dia, né? Anteontem, a Rihanna estava até na cerimônia, já grávida, eu acho. A Guiana Francesa, que a gente falou outro dia, ainda é território francês. Pô, fala sério. Os caras vão pedir desculpa, ainda estão até hoje colonizando os outros. Bom, vamos passar para o próximo tema, pelo amor de Deus. São 2 pop-ups muito rápidos, que eu não vou deixar a Flávia comentar. Mentira. Mas vamos torcer para ela comentar rápido. O primeiro, as manifestações, protestos pró-Palestina nas universidades americanas. Já registram mais de 800 manifestantes presos. Esses protestos começaram em 18 de abril, então, portanto, tem 10 dias, nem 2 semanas. Várias universidades, começou na Colômbia, mas já teve em Yale, Minnesota, Universidade do Sul da Califórnia, enfim, a maioria, os protestos pedem um cessar-fogo, né, o fim dos ataques de Israel à Palestina, e também, que eu acho importante ressaltar, pelo fim da guerra e também pelo fim do financiamento de empresas que financiam a guerra. Então, tem 2 vertentes aí. Só nesse último final de semana foram mais de 200 estudantes, 200 pessoas presas. É uma onda, tem aumentado, tá? Quanto mais os dias passam. E aí muitos embates com os policiais, porque as universidades estão permitindo que a polícia entre nos campos para retirar os acampamentos dessas manifestações, em alguns casos também usando como argumento que alguns dos protestos têm se tornado ou têm tido falas ou também movimento dentro desses manifestantes antissemitas, e aí a polícia está sendo chamada também, tanto para desmontar os acampamentos, quanto por denúncias de antissemitismo. Mas é um tensionamento que está aumentando, né, cada vez mais, está se espalhando pelas universidades. Isso tudo se junta com, no último final de semana, o Biden teve em ligação com o Netanyahu e pressionou de novo, no último domingo, né? E pressionou de novo o Netanyahu para parar, para um novo cessar-fogo, né? Para um novo cessar-fogo, que não há nenhum vislumbre de acontecer, mas agora os Estados Unidos é uma coisa inacreditável, né? É assim, realmente é de dar depressão na gente. Mas aumenta a pressão, né, dos Estados Unidos para um novo cessar-fogo e vamos ficar de olho. Eu acho que esses protestos começaram, né, tem 10 dias, essa pressão dos Estados Unidos se intensifica e queria que a Flávia falasse que tem notícias internas extraoficiais de que pode acontecer um novo bombardeio em Rafah no próximo final de semana, não é isso? E aí por isso que a intensificação desses protestos e também da pressão do Biden com o Netanyahu. Na verdade, tem uma expectativa já tem algum tempo, né, da operação. Eu li no fim de semana alguns comentários sobre a operação acontecer no próximo fim de semana. Então, vai realmente muita mobilização, manifestação e dos familiares, né, dos reféns. É um desgaste evidente ao governo de Benjamin Netanyahu. Tem uma centena de reféns ainda com um paradeiro desconhecido e, obviamente, não é razoável para essas famílias, nem à luz do tamanho, né, da contraofensiva, da destruição imposta, que muita gente, mesmo do campo do apoio a Israel, chama, se não de genocídio, mas de punição coletiva, o que é crime de guerra. Então, assim, é uma situação muito tensa, com agora reflexos, né, uma repercussão crescente entre o ativismo jovem em países como os Estados Unidos, mas também em países europeus. Então, esse movimento nas universidades, com a repressão policial sob a ótica da invasão dos campos e a prisão, inclusive, de professores, ela tem potencial de se tornar um fenômeno, inclusive, político-eleitoral, né? Os Estados Unidos estão em plena campanha presidencial, muito negativo para o Biden,
porque ele é associado a uma aliança, né, como aliado de Israel, e essas manifestações estão alcançando principalmente a juventude, que é a faixa etária, os eleitores dele, né? Exatamente, mais associado à base eleitoral dos democratas e, portanto, de Biden. Então, observar isso, sob o ponto de vista de um grupo geracional que hoje se sensibiliza com o massacre dos palestinos em Gaza e é menos sensível a um padrão que até então estava posto, né, do apoio, do alinhamento incondicional a Israel, incluindo seus governos. Isso também é uma novidade, né, no mundo, né, um engajamento maior na direção dessa minoria dos palestinos, do Estado palestino, em detrimento de Israel, em que pese a barbaridade cometida pelo Hamas, mas o ponto é como justificar esse massacre, né, que já significou a morte de mais de 30 mil pessoas. Há quem fale em 60 mil pessoas. Né? Na semana passada foi descoberta uma vala, né, de sepultamento de 300 pessoas. No hospital, né? Uma coisa horrorosa, coletivo, gente. Exatamente. É tudo horrível. E esse engajamento dessa juventude, inclusive uma juventude de renda, de nível socioeconômico, bastante acima, né, da média, né, de, por exemplo, quem se manifestou contra o assassinato de George Floyd, né, porque a gente está falando de uma juventude com acesso à universidade, não é trivial nos Estados Unidos, o ensino é caríssimo, né, é pago. E a forma como governos, né, e polícias e forças policiais estão enfrentando isso. A gente está, não por acaso, né, completando 4 anos daquela onda de manifestações em decorrência do assassinato do George Floyd. Né? Na semana passada teve mais um homem negro morto por asfixia, repetindo que não conseguia respirar, né? Sem a comoção equivalente, mas me parece que a energia de manifestação e de protesto ela está canalizada para essa questão da situação dos palestinos. Então, assim, eu acho que a gente precisa observar isso com bastante atenção na direção de impacto eleitoral e de uma onda que pode ganhar força nos Estados Unidos e no mundo a partir dessa mobilização que começa com a juventude universitária, mas pode ganhar outros setores e tensionar muito a sociedade americana. A ONU já teve aprovação de resolução, né, pelo cessar-fogo. Na semana passada, uma carta assinada por vários países, incluindo Brasil e Estados Unidos, pedindo a libertação dos reféns, né, ao Hamas, e também o cessar-fogo, as negociações, quer dizer, uma ação paralela à ONU, também uma sinalização de muita fraqueza, né, da organização multilateral que seria a responsável, né? Conselho de Segurança já votou, a Assembleia já votou, e efetivamente a tragédia continua. Mas é tempo de observar, né, o que vai acontecer nesta semana. Em particular, a crise Israel-Irã deu uma arrefecida, mas essa tensão nos Estados Unidos e uma perspectiva de mais um avanço, né, um ataque ao sul da faixa de Gaza, em Rafah, preocupa muito o mundo todo. É isso. E aí, por fim, a história do TikTok ser, talvez, quem sabe, será que será banido nos Estados Unidos. O Biden sancionou uma lei, um projeto de lei que ordena que o TikTok, que é controlado pela empresa chinesa ByteDance, tenha um dono dos Estados Unidos. E aí, a ByteDance teria 270 dias, que é até janeiro do ano que vem, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, assim, é uma coisa para daqui a um ano, para encontrar um comprador para a operação do TikTok nos Estados Unidos. Se isso não acontecer, a rede social vai ter que deixar o mercado americano.
A ideia de banir o TikTok, né, porque os Estados Unidos alega que coleta dados, né, dos americanos, dados confidenciais dos americanos, e que isso representa um risco para a segurança nacional, porque a China, né, os chineses, o governo chinês, poderia ter controle desses dados de usuários americanos da plataforma, inclusive para espionagem, já que são, né, Estados Unidos e China são ali rivais, inimigos políticos. E, ai, gente, eu acho essa história tão surreal, porque, assim, as big techs dos Estados Unidos têm dado de todo mundo, né? Do mundo inteiro, a Meta, o Google, a Microsoft, a Apple, todo mundo tem usuário, dado do mundo inteiro. Eles podem ter tudo, de todo mundo, mas o TikTok, aí como são os chineses, aí não pode, tem que ter uma operação nos Estados Unidos. E as outras empresas do mundo, as outras empresas chinesas que operam nos Estados Unidos, precisam disso também, não? Ah, porque são dados sensíveis. Aí, olha, sinceramente, get a job, Biden. Você não tem mais o que fazer, não? Eu achei ridículo. E é uma coisa que é para daqui também, né, a 1 ano. Então, é uma são caminhada 9 meses longa, aí, né? São 9 meses e o CEO do TikTok disse que vai procurar a justiça, porque vê uma contradição, e, na verdade, isso é uma medida do terreno da tensão geopolítica Estados Unidos-China. Tem mais a ver com isso e menos a ver com Até questões parece de que essa gente liberdade. tá preocupada com dados dos outros. Ah, fala sério. Porra! Todas as tecnologias de reconhecimento facial, de inteligência artificial, de uso de... Vocês viram? Aliás, tem tudo a ver com isso. Essa semana, vocês viram que no Twitter, vários usuários viralizou, que vários usuários estavam desmascarando a inteligência artificial dos seus aparelhos, de sites que usam. Eu já não me lembro mais quais eram, né? Mas era coisas tipo o ChatGPT, que os usuários não davam acesso, eu acho que era da Microsoft, inteligência artificial, não lembro exatamente. Vários usuários não davam permissão de acesso, né, de privacidade a essas inteligências artificiais, então você não poderia saber os seus dados, sua localização, seu IP, você não dava essas permissões para a inteligência artificial coletar, a inteligência coletar o seu dado, e aí os usuários resolveram testar, que é tipo assim, mandaram assim, qual é a previsão do tempo para onde eu tô para amanhã? E a inteligência artificial respondia, a previsão do tempo para o Rio de Janeiro é tal. Aí o usuário, como é que você sabe que eu tô no Rio de Janeiro se você não tem permissão para acessar a minha localização? Aí a inteligência artificial respondia, ah, não, porque é um destino muito comum, né? O Rio de Janeiro é um destino muito popular, muito pesquisado, e aí nós soltamos uma estimativa, já que você fala português, de que você estará nesse lugar. Ou seja, estamos falando de coleta indevida de dados? Ah, me poupe, né, Monildes? Então, assim, Biden, você tem uma eleição para ganhar, vai arrumar o que fazer, querido. E vamos para o nosso último bloco, que eu não aguento mais esse episódio. Já tem mais de 1h30, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Gente, antes da gente começar as indicações, que tem uma lista aqui de indicações, eu queria só falar aqui no ângulo de grilo, porque várias pessoas me marcaram minha mãe, marcaram a gente, a partir da morte do Anderson Leonardo, cantor do molejo, ícone, né, do pagode. Bom, todo mundo... Tragédia. Ai, gente, muito triste, mas assim, todo mundo conhece o molejo, todo mundo conhece o Anderson Leonardo, todo mundo conhece as músicas do geracional molejo. Também, né? Cara... O molejo um pouco recebeu o bastão do fundo de quintal, né, do pagode carioca, que vem dos anos 70, 60, 70... E aí, assim, 51 anos, é uma lástima, é uma tragédia. E eu acho que vai dentro de tudo aquilo que a gente já falou no ângulo de grilo, e por isso que vários angulhas marcaram a gente, são os homens negros morrendo de forma muito precoce. Mulheres também, mas especialmente homens. A gente já falou muito disso aqui, quando saíram os dados do censo do IBGE, a gente falou disso outro dia, não tem muito tempo, essa expectativa de vida, né, dividida entre gênero e raça. Mas a gente falou aqui também, em outros momentos, quando a gente falou da morte precoce do MC Sapão,
do Mr. Catra, do MC Marcinho, da MC Kátia, também do funk, todos esses do funk, né, que morreram muito precocemente, alguns com nem 50 anos, e por complicações de saúde, uma pneumonia, um câncer, uma diabetes, teve que amputar a perna, não sei o quê. Então, assim, aí agora o Anderson também com um câncer, ele já estava em tratamento há mais de 2 anos, infelizmente morreu, e eu acho que é mais um episódio muito sintomático quando a gente fala de saúde da população negra, né? É surreal que a gente tenha ainda esses homens negros que conseguiram, muitos, vencer uma história de pobreza, né? De eventualmente de fome, de uma vida precária, né, de pouco acesso à saúde na primeira infância, na adolescência, mas que conseguiram ascender financeiramente, conseguiram ter uma vida confortável, ainda assim não conseguiram lidar, cuidar, prevenir, rastrear, proteger a sua saúde dessas, eventualmente, faltas, direitos que foram negados e acessos que foram negados durante a infância e a adolescência e ali um começo de vida adulta. Então, uma ascensão financeira, social, não necessariamente é suficiente para cuidar, prevenir e curar os impactos de uma vida, de um começo de vida com pouca ou nenhuma ou baixíssima assistência em saúde, e isso é sintomático da população negra. Não à toa a gente tem, né, pessoas, grupos de trabalhos especialistas em saúde da população negra, porque é, de fato, diferente. Então, muito triste, muitos de vocês marcaram a gente nisso, não poderia deixar de citar esse assunto aqui. Bom, a Flávia Ol tem milhões de indicações de conteúdos, eu quero dar apenas uma, por isso eu vou começar e aí passo a bola para ela, que é o filme da Dona Ruth de Souza, o filme Diálogos com Ruth de Souza, dirigido pela Juliana Vicente. O filme ganhou o prêmio de melhor direção de documentário no Festival do Rio. O lançamento é agora no dia 9 de maio, na terça-feira que vem, então na próxima terça chega aos cinemas. Bom, Dona Ruth a gente já falou aqui, né? Quando ela morreu recentemente, recentemente, eu já nem sei se já é tão recentemente assim, na minha cabeça não, né? Foi em 2019 ou 2018. Que isso? Isso tudo? Foi antes da pandemia. Eu achei que tivesse sido depois da pandemia. Não, depois foi Dona Leia. É verdade. Então foi isso. Atriz do Teatro Experimental do Negro, a gente já falou dela aqui em outros 2019. momentos. Trabalhou, atriz da TV Globo, a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, Cabana do Pai Tomás, e falamos disso em outros momentos, e o filme lança agora, no dia 9 de maio, chega aos cinemas, e a Juliana Vicente é diretora, fundadora da Preta por Ter Filmes. O primeiro filme dela, que foi o curta, o Cores e Botas, é super famoso, já foi exibido em milhões de festivais, eu não sei se vocês conhecem, se não, procurem conhecer. Ela dirigiu também o documentário sobre os Racionais, que está na Netflix, então tudo para ser maravilhoso esse documentário, que estreia no dia 9 de maio, na terça-feira que vem. Então fiquem ligados. E aí passo para a Flávia Ol, que tem uma lista de indicações, ela veio com tudo hoje. Não, olha só, primeiro lembrar que a exposição Defeito de Cor já está em São Paulo, no Sesc Pinheiros. Boa! A gente falou tanto disso desde 2022, né? Já passou por Salvador e está em São Paulo, imperdível. Em compensação, quem é que está chegando em Petrópolis, no Sesc Quitandinha, a exposição Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro? Quando eu tive em novembro, lá no feriadão de 2 de novembro em São Paulo, fui a essa exposição e acho que comentei aqui no Angu de Grilo sobre essa exposição maravilhosa, muito moderna, também de artistas negros. Então, quem está em São Paulo, vale assistir, visitar a exposição Defeito de Cor, lá em São Paulo, que já saiu do Rio, e quem está no Rio, em Petrópolis, vale a pena subir a serra, maio vai ter feriadão, dá uma olhada lá no Dos Brasis, no Quitandinha. As outras coisas são livros, né? O nosso amigo, colaborador tão frequente, craque, né, do jornalismo internacional desde Argentina, desde Buenos Aires, Ariel Palácio,
está lançando seu livro América Latina, Lado B, os esdrúxulos, bizarros presidentes, ditadores e monarcas dos vizinhos do Brasil. Ariel tem uma escrita muito bem-humorada, tanto quanto ele, e o lançamento é nessa terça, também conhecida como hoje, né, Anguler, 30 de abril, a partir das 19 horas na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Ele já fez lançamento em Brasília e em São Paulo, bombou, teve até o ex-senador, deputado, vereador Eduardo Suplicy cantando, figuraça, sim, pessoa incrível, e o lançamento do Ariel, que obviamente a gente apoia e eu estarei por lá. Já foi lançado, e a gente acabou não comentando aqui, Marielle e Mônica, uma história de amor e luta, o livro da Mônica Benício, vereadora e viúva de Marielle Franco, nesse momento aí em que o caso ganha contornos de finalização, né, de investigação. Fez um mês que Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de polícia do Rio, estão presos como mandantes. Polícia Federal encaminhando aí o final do inquérito, das investigações. Nosso querido Luiz Antônio Simas lançou no sábado O Cavaleiro da Lua, é um livro infantil sobre São Jorge, a gente não pode deixar de falar disso, né, que traz esses... O Simas é um pesquisador de vários temas, mas de São Jorge ele já escreveu livro de adulto, né, sobre os mitos e as associações, e agora, eu estou abrindo aqui porque eu acabei de receber o livro, e agora com ilustrações do Camilo Martins, um livro que ele diz que tem sabor de uma boa feijoada e dedicado às crianças dos subúrbios cariocas. As ilustrações estão lindas, né? E conta essa história do São Jorge com a Lua. E o nosso querido amigo também, Rodrigo França, autor de Pequeno Príncipe Preto, que é um best-seller infantil, lançou O Menino e Sua Árvore, também livro Martim lindo. está amando. Já li por ele 200 vezes. Olha aí, ilustrado pela Preta Ilustra, uma maravilhosa, que inclusive fez as ilustrações também de Canto de Rainhas, do Léo Bruno, né, que fala de... São perfis de Dona Ivone Lara, Alcione, Bete Carvalho, Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione. Elza, meu Deus! Elza, Eu fui abrir a foto, estava carregando. Dona Ivone Lara e Elza Soares. Como eu falei fora de ordem, que é a ABCDE. Ah, Alcione, Bete, Clara, Dona Ivone, que mecanismo. Elza Soares. Como eu comecei pela Dona Ivone, eu perdi a Elza, minha paixão, vocês sabem disso. Então, olha, Martim amando, então, recomendação aqui do O Menino e Sua Árvore, do querido Rodrigo França, agradecendo a eles pelo envio. E eu queria, aí, enfim, não sei como é que vai dar para mostrar isso para vocês, mas, na verdade, é um agradecimento para Silvana Monteiro, leitora, espectadora, ouvinte. Ela faz bordado, gente, ela é uma artesã. E ela me mandou 2 telas bordadas, que são a coisa mais linda. Uma mulher negra de turbante, uma mulher negra de coque, com uma delicadeza de traço, uma beleza de combinação de cores. Ela me mandou de presente e falou para eu indicar para as minhas amigas, porque ela se aposentou e ela faz esses bordados como terapia. Eu acho isso de uma terapia, um pouco de terapia ocupacional do tempo, mas ela tem muito talento, muita delicadeza. Eu tenho uma paixão por bordado, eu ganhei algumas coisas já de bordados, mas eu queria indicar a Silvana, a arroba dela é Silvana Monteiro 55. Agora, quase não tem trabalho dela no... Alô, Silvana. Pois é, aí eu já mandei mensagem para ela hoje falando, olha, recebi
Tô apaixonada, quero indicar, mas você tem que botar seus bordados, você tem que botar seu trabalho no seu perfil, porque não tem, tá Claro. pouco. Então, fiz essa cobrança dela, espero que ela obedeça e deixo aqui um beijo de agradecimento, porque realmente o trabalho dela é de uma delicadeza e de uma beleza imensos. Maravilha. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Tá bom, né? Muitas indicações. Vai estar tudo aqui no descritivo do episódio. Já fui anotando aqui ao vivo enquanto a gente foi falando. E até terça que vem, né, minha gente? Pelo amor de Deus, bom feriado, dia do trabalho. Quem Bom realmente não for feriado. trabalhar, que tenha um bom dia de descanso. Se você acha que você sabe descansar, talvez você não saiba, vai lá ouvir meu episódio do Conselhos que você pediu. Ih, menina, eu ouvi isso Tu ontem. ouviu? Eu ouvi. E o que tu Eu ouvi o achou? conselho. Muito interessante essa reflexão sobre o que efetivamente é ócio, descanso. E eu gostei que você trouxe o Domênico De Masi. Eu entrevistei mais de uma vez o professor Domênico De Você que Masi me com a ideia apresentou a ele, tá, do querida? ócio criativo. E ele falava isso, né, da liberação de tempo, que te abre a mente e que permite inovação, e é isso mesmo, e o quanto a gente acaba se ocupando das redes sociais e não faz nenhuma coisa nem outra, né? Nem descansa, nem inova. Tá, querido, com essa resenha. Me foi de muita Com essa serventia, resenha, ela recomendo vendeu meu também. episódio, tá? Mas E A vão Vida lá Não É Útil ouvir, também, que são episódios que casados, são né? casados. O ideal é ouvir primeiro o episódio 83, que é o A Vida Não É Útil, que eu falo bastante do livro do Ailton Krenak, que tem esse mesmo nome, e, em seguida, o Ócio e Descanso Mental, que foi o episódio do último domingo. Então, ouçam esse episódio na sequência do Ângulo de Grilo, para vocês aproveitarem o feriado para descansar, tá? É isso que eu farei essa semana, porque eu ainda vou viajar. A Madonna chegou e eu estou, ó, partindo para alguns diazinhos na praia, de folga, de descanso mesmo. E na terça que vem estou de volta para vocês. Tá bom, Angulhas? É outra coisa, bom show para quem é de show. Eu queria Pois muito ir, mas eu tô é. achando que não vai rolar. Não tô vendo ninguém do meu campo de relacionamento empolgado, então eu vou acabar assistindo pela TV, com algum Que grupo. isso, Flávia? Enfim, Vai ter mas 1 o Rio milhão de de Janeiro pessoas, tem não é muito. companhia suficiente para você, não? Ah, mas eu queria ir com a minha patota, né? Eu acho Tá. divertido ir com patota. Não sei, cadê minha afropatota? Vamos Vamos arrumar, ver. vamos arrumar. Vai ser surpresa, vai ser surpresa. Vamos arrumar companhia para Flávia Al. Ela conhece pouca gente, né, gente? Ela tem poucos amigos, ela vai tá com dificuldade de achar uma companhia, coitada dela. Tão sofrida. Um beijo. Não tô sofrida, mas assim, Madonna não tá no meu topo de ídolos, né? Eu acho que vai ser um espetáculo muito interessante, tenho curiosidade de assistir. Conheço alguma coisa do repertório também, estava no planeta Terra, né, nos últimos 40 anos, então, mas assim, não é um artista internacional que me comova como outros artistas, Steve Wonder, Elton John, por exemplo, né, para ficar em dois exemplos, Lionel Richie, Rod Stewart, enfim. Mas eu queria ir sim, porque eu acho que vai ser um acontecimento, Vai né, ser no um Rio de acontecimento. Gente, é Janeiro. histórico, pelo amor de Deus. É o maior show da carreira da Pois Madonna. deve ser o maior show da carreira Não, dela. deve não. É o Encerramento maior. de turnê. Será o maior show da carreira Será o dela. maior show. Então, eu tô curiosa. Mas, enfim, e acho que tem uma perspectiva, né, de ativar a economia, né, de trabalho e Gente, renda. tá Tô vendo tendo aí as lojas Olha, da Saara. o que eu já vi no O negócio do Twitter. sutiã do Jean Paul Gaultier, né, o bojo O Twitter está bicudo. falando que é o maior êxodo gay do mundo em direção ao Rio de É uma Janeiro. diáspora. Que todos os LGBTs do planeta estão migrando para o Rio nesses Não, é muito dias. incrível, assim, voos extras para o Rio de Janeiro, hotéis, Airbnb, casa de parente, gente querendo acampar na praia, gente que já chegou. A equipe, né, o tamanho da equipe dela, ela vem com 200 pessoas. Não, hoje já 3 chegaram os aviões de carga. caminhões já na É um praia. negócio absurdo. Até academia, não tem equipamento de ginástica que dê conta da Madonna no Rio de Janeiro. Não há academia para mim no Brasil. Não. Mas, enfim, muito impressionante. E é interessante a gente observar
esse tipo de espetáculo, né, de entretenimento, sob a ótica da ativação da cadeia produtiva da cultura. É emprego, gente, é emprego em transporte, é trabalho e renda em transporte, em hotelaria, em alimentação e bebida, em turismo, as atrações turísticas do Rio de Janeiro, no varejo de roupa, de calçado, de tudo. Tudo, claro. Então, enfim, é muito emprego, né? É uma artista, veja, é uma artista que tem a capacidade de ativar, né, a atividade econômica. A gente falava disso na época da turnê da Taylor Swift, que foi até mencionada pelo Banco Central americano, né, o efeito Taylor Swift no PIB, e a Madonna certamente terá também seu efeito no PIB. Assim como o Carnaval também tem, todo ano, né? Carnaval das escolas de samba, Carnaval de rua do Rio. É isso. Gente, tchau. Até semana que vem. Beijo! Fomos!